Chegamos então na parte 3 da nossa série No Campo do Redentor. Consequentemente, ao capítulo 3 do livro de Ruth. Você já, em algum momento da sua vida, da sua semana, talvez você passe por isso quase diariamente, você escreveu mensagens no seu aplicativo de mensagens, você usa o WhatsApp, se você usa o Telegram. Só que, sabe aquelas mensagens que você escreve meio que tenso? Assim, com aquele nó na garganta antes de você apertar o botão enviar. Por quê? Porque você sabe que o assunto é um assunto delicado. Por exemplo, você está fazendo um pedido de desculpas de uma situação que você está adiando há semanas, há meses, e chegou a hora de você pedir perdão. Ou você está escrevendo uma proposta que expõe o que você o que você está sentindo, o que você sente. Sem meio termo, você está colocando o seu coração ali. Ou aquela mensagem que você manda para um supervisor seu, para um chefe, precisamos conversar amanhã. E você sabe que depois dessa mensagem, o futuro da sua carreira estará em jogo. É uma mensagem difícil. Normalmente a gente escreve, a gente apaga, a gente escreve de novo, a gente lê, a gente relê. Você, às vezes, só junta coragem de mandar, seres humanos são assim, na calada da noite. No momento em que não tem ninguém observando o que você está fazendo, sob os seus ombros, ninguém está olhando, e ali você fala, é agora. E aí você, pum, manda enviar. Você aperta o botão enviar. E aí você vê a pessoa recebendo e você vê aqueles famosos dois tracinhos azuis. A pessoa recebeu. E é nesse momento, queridos, que vem a parte mais difícil. A parte mais difícil é esperar. Porque até então você tinha controle sobre a situação. Eu posso enviar, eu posso não enviar, eu posso reescrever, mas agora você já enviou. Você perdeu o controle, a decisão sobre aquela mensagem passou para a mão da outra pessoa. Só basta você esperar saber o que vai acontecer. Espera. Muitas vezes é mais difícil do que a coragem de enviar a mensagem. E aí você fica olhando as notificações o dia todo. Será que a pessoa já me respondeu? Será que o meu aparelho não mandou a notificação ainda? Eu passei por uma situação tensa, assim, com uma mensagem esta semana. Eu enviei uma mensagem pastoral para uma pessoa muito querida, muito amada, e era uma situação muito difícil relacionada à saúde do pai dessa pessoa. Era uma mensagem para a filha. Era uma mensagem que havia palavras de vida, esperança no milagre, mas não poderia deixar também de ter desesperança. Aquela situação em que você sabe que, humanamente falando, a morte parece mais evidência do que a vida. E aí eu escrevi com todo o cuidado pastoral essa mensagem, eu enviei, e eu fiquei mais de 30 horas sem resposta. E aí você fala, né, depois, você não fica pensando nisso o tempo todo, mas de vez em quando você pensa, você fala, poxa, será que eu não... E mensagem tem esse problema, né? Do que você falar com a pessoa de fato. E aí, poxa, será que a pessoa interpretou de outra forma? Ela não conseguiu fazer a leitura do que eu quis dizer? E foram assim, aquele tempo tenso. E aí, depois de aproximadamente 30 horas, a pessoa respondeu e agradeceu pela mensagem, tanto pelo aspecto pastoral quanto carinhoso. Eu estou dizendo isso porque Ruth viveu essa situação no capítulo que nós vamos estudar hoje. Só que sem WhatsApp, sem Telegram. Ela estava numa eira. Sabe o que é uma eira? É aquela terra batida ou cimento em áreas rurais, onde são colocados normalmente cereais para serem separados ou secados.
Isso é uma eira. Ruth está na calada da noite. E tem toda uma situação aqui que nós vamos analisar. Na parte 2, que nós estudamos a semana passada, Ruth está debaixo das asas do Redentor. Nós terminamos falando que ela recebe a bondade, aquela bondade expressada por Boaz, que excede a lei, que vai além da lei, e nós fomos incentivados a agir assim como Boaz agiu com ela também. Noemi, sua sogra, reconheceu Boaz como o resgatador, o redentor da sua família. Mas o capítulo 2 terminou ali. Essa palavra, ele é o nosso resgatador. Essa palavra ficou pairando ali no ar. Ninguém tinha feito nada até então a respeito disso. Hoje, essa informação vira ação. Então, nós vamos abrir o capítulo 3 de Ruth, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no texto que nós vamos projetar, e vamos analisar o capítulo que talvez seja o mais tenso, o mais arriscado, e pensando no meu lado aqui, o mais desconfortável de pregar em função de um aspecto do texto. Nós temos ali o plano de Noemi, um pedido arriscado de Ruth e a resposta de Boaz. Nós vamos caminhar. Mostra para mim o ponto 1 antes, por favor. Num primeiro momento, sobre essa perspectiva, um plano de fé. Se você quiser escrever aí, e vamos ler os 5 primeiros versos. Acompanhe aí comigo a leitura na NVT, que diz assim. Certo dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de encontrar para você um lar seguro e feliz. Olha o plano. Este Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que fazer. Verso 5. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Aqui nós já percebemos um contraste na reação, no estado de espírito, no ânimo de Noemi. Por quê? Lá no capítulo 1, ela fala, nós já vimos isso, né? Tanto com o pastor Edu quanto comigo. O Senhor transformou a minha vida em uma vida muito amarga. Ela se chama de Mara. É aquela voz de quem se sente vítima. Isso a gente já estudou. O que eu quero enfatizar para você é, quando estamos com o emocional assim, nós não fazemos planos. Nós ficamos estagnados. Agora não. No capítulo 3, Noemi fica motivada vendo o que Deus está fazendo na vida das duas e ela vira uma estrategista. Ela fala, é hora de encontrar para você um lugar seguro e feliz. Por quê? Ela começa a perceber o que Deus estava fazendo. Não que Deus não estivesse fazendo antes, mas agora ela começa a perceber os planos de Deus para a vida dela. E também de Ruth. A pessoa que só se sente vítima, queridos, ela não planeja, mas em contrapartida, uma fé que é despertada, e talvez você já tenha passado por uma experiência assim, faz com que a gente comece a colocar os nossos planos no papel. A gente começa a planejar. Agora, pastor, esse plano está meio estranho. Parece. Vamos ser honestos. Se perfumar, ir sozinha de noite até a eira, descobrir os pés de Boaz, se deitar,
E essa estranheza não é só nossa. Essa estranheza também reflete no texto hebraico, especialmente ali no verso 4, que traz para a nossa leitura algum nível de ambiguidade, o que faz com que comentaristas bíblicos se dividam em relação ao que está acontecendo aqui nessa cena. Um comentarista que nós temos estudado aqui na nossa comunidade, o Ian Duguid, ele tem vários livros editados pela nossa editora, publicados pela nossa editora. O pessoal que frequenta a classe do Salão Social conhece muito bem o Duguid. Ele aponta duas leituras possíveis. Uma mais grave, Noemi estava se utilizando do estereótipo de Ruth como moabita. Talvez você não saiba, mas na própria Bíblia nós temos registros de que as mulheres de Moabe, elas tinham este estereótipo de sedutoras, para não dizer algo menos simpático. Esse é um caminho. Números 25 vai expor esse estereótipo das mulheres moabitas. Se for esse o caminho, para entendermos o texto, o que está acontecendo aqui é que elas estão dando um jeitinho, tentando se utilizar de meios humanos para algo que só pela fé elas deveriam buscar. A segunda hipótese, que o próprio Duguid levanta, é de que Noemi sabia do risco da má interpretação do seu plano. Ela sabia, ela estava ciente, isso pode dar muito errado, isso pode ser interpretado errado, mas ainda assim, ela confiava no caráter de Boaz, o alvo, o objetivo principal do plano. E aí aqui vem uma informação muito importante, que eu não tenho tempo de entrar nos mínimos detalhes, mas você precisa entender isso, e se quiser pesquisar mais depois, você pode se aprofundar, inclusive contando comigo e os demais pastores. Descobrir os pés e deitar-se, na cultura da época, diferente da cultura nossa, que nos faz levar os nossos pensamentos para um caminho, sedução, na cultura da época era, antes de um gesto de sedução, era um gesto de submissão. É uma postura de serva aos pés do seu Senhor. Não tinha, naquela cultura, uma insinuação sexual. E aí os comentaristas, no caso Duguid, que eu estou citando aqui para vocês, ele fala, ele não escolhe entre as duas. Ele diz o seguinte, olha, ambas são plausíveis. E aí vem o ponto talvez principal do texto. Ambas aumentam o nosso suspense. Nós ficamos olhando para o texto e imaginando, mas será que o plano era esse? Não, mas será que o plano era aquele? Não, mas não é possível. Não, mas será que ela pensou isso? Mas o texto mesmo nos ajuda a entender aqui o caminho mais interessante. John Piper, ele reconhece essa mesma tensão. John Piper também pensa como Duguid, e ele resolve a questão pelo caráter de Boaz, não pelo gesto de Ruth. O que eu quero que você entenda aqui é isso daqui. O narrador, ele quis deixar isso em suspenso, muito provavelmente de propósito, para que nós, os leitores, possamos sentir na pele essa mesma tensão que Ruth sentiu. A fé que Ruth precisou ter naquela situação não era uma fé segura. Tudo bem, vamos lá, esse é o plano, eu vou lá executar, não tem risco nenhum. Não! Era uma situação cheia de riscos. Ela agiu sem garantia de que isso iria funcionar. Esse plano
só fazia sentido porque Boaz era o Goel ou o Gaal. Lembra que nós falamos sobre isso? Que essa expressão, o parente resgatador. No capítulo 4, nós vamos apresentar mais detalhes sobre isso. Mas o que você precisa entender é que ele era o homem que poderia resgatar a terra, que poderia resgatar o nome, que poderia resgatar a pessoa. No caso Ruth, segundo as leis de Levítico 25 e Deuteronômio 25. Então Noemi, quando traz esse plano, ela não está inventando um direito. Ela estava ativando, ok, o caminho era arriscado, mas ela estava ativando algo que a lei já garantia. Ainda assim, um plano de risco. Um outro comentarista diz que esse registro bíblico é um experimento perigoso, que não está na Bíblia para nós imitarmos. Ah, elas fizeram isso, então vamos fazer também. Não. Por quê? Fica muito claro no texto que não há elogio à estratégia como um modelo. O que o texto elogia, digamos assim, é a fé dessas mulheres. Por quê? Porque elas entregam o resultado desse plano arriscado a Deus e não a habilidade delas de manipular a situação. Fica muito claro no texto o foco em Deus e no que Deus poderia fazer com aquele plano, e não o foco na execução do plano em si. Bom, por que eu estou falando isso tudo e o que isso tem a ver com a nossa vida? Você já reparou como, quando nós estamos sem esperança, a gente trava o planejamento? E aí eu posso estar falando de uma pessoa, a pessoa está sem esperança, ela não consegue planejar nada. Eu posso estar falando de uma família inteira, a família entrou num estado que não consegue mais planejar nada. Eu posso estar falando de uma empresa, e empresas muitas vezes vão à falência por causa disso. Eu posso estar falando de um ministério. A pessoa perdeu a esperança, a pessoa perdeu a alegria, a pessoa não consegue planejar o próximo passo. Você conhece pessoas que vivem, tem até uma expressão popular para isso, né? A pessoa vive tocando o barco das coisas, tocando o barco da vida, mas ela não tem coragem de fazer um plano, mesmo que seja simples, muito menos um plano ousado. Eu mesmo, queridos, já me peguei em algumas situações me perguntando: será que eu estou mesmo esperando em Deus? A gente costuma falar isso, né? Ah, não, eu não estou fazendo nada nessa área aqui, porque eu estou esperando em Deus, irmão. Estou esperando em Deus, irmã. Será mesmo que eu estou esperando em Deus? Ou eu estou usando essa espera como uma desculpa para eu não planejar nada? Já reparou como às vezes nós tratamos a fé como sinônimo de não fazer nada? A gente costuma associar assim, não, tem que ter fé, né, pastor? É isso, tem que ter fé. E a gente acha que ter fé é esperar, simplesmente esperar, não fazer nada, de braços cruzados. Noemi nos corrige. Noemi está gritando para nós: esperança de verdade não cruza os braços. Esperança de verdade faz um plano. E sabe por que Deus está nos contando isso nessa noite? Porque muita gente aqui parou de sonhar. Faz tempo. E não é por falta de fé, mas é por medo de arriscar um plano. A pessoa tem fé, mas isso às vezes é até um mal dos reformados, né? Vou colocar bem entre aspas isso. Nós cremos tanto, e devemos crer mesmo, claro, é bíblico, nas doutrinas da graça, da soberania de Deus, que às vezes a gente descansa tanto nisso que a gente cruza os braços e não faz nada. E depois ainda fica pondo culpa em Deus.
e tem a ousadia de dizer: Deus não está fazendo nada. É porque não é para Deus fazer. Ele está te convocando para fazer. Então, o que você acha de, nessa semana, você identificar uma área da sua vida em que você parou de planejar? Onde você fica só se repetindo assim: ah, mas as coisas são assim mesmo, né? É nada. Senta, ajoelha, ora, escreva cada passo, como Noemi fez. Em segundo lugar, eu quero falar com você nessa noite, depois de ter falado sobre um plano de fé, sobre um pedido pela fé. Pode colocar o texto bíblico. Porque Ruth vai executar o plano, mas preste atenção no que nós vamos ler. Ruth vai além do combinado. Ela tinha combinado uma coisa com Noemi, ela faz outra coisa. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? Perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, respondeu ela. E preste atenção nessa frase. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Até aí. Perceba, nesse ponto 2, o pedido pela fé. O texto começa dizendo: seguiu as instruções. Ok, verso 6. Mas quando chega a hora, ela vai além do roteiro. Noemi tinha dito: ele lhe dirá o que fazer. Está lá no verso 4, que a gente já tinha lido. Boaz acorda, vira para Ruth e fala: quem é você? Essa era a hora dela não fazer nada. Era o combinado. Ele diria o que fazer. Na verdade, ela só ia dizer: eu sou Ruth. Mas antes dele dizer qualquer coisa, Ruth é quem fala primeiro. E ela fala por si mesma, ela não fala por Noemi. Ela não espera passivamente o que Boaz iria falar. Ela pede. E aqui a gente descobre que Ruth era tão arretada quanto Noemi. Ou mulheres decididas. Ou mulheres corajosas. Traçam um plano, executam um plano, vão além do plano. E tudo confiando em Deus, porque o tempo todo os versos estão apontando para o Senhor, apesar da execução humana. E essa é a beleza desse roteiro, desse texto. E o pedido tem uma palavra que muda tudo, por isso que eu dei destaque na leitura. Estenda as abas da sua capa. Em hebraico, a palavra asas aqui é a mesma que Boaz usou e que nós estudamos lá no verso 12, quando ele abençoa a Ruth que está debaixo das asas do Senhor. Ela usa exatamente a mesma palavra. Só que ela não faz isso à toa. Não é uma força de expressão aleatória. Tudo indica, na leitura do texto original, que ela faz de propósito. Por quê? O objetivo de Ruth, o pedido de Ruth, é para Boaz ser ele mesmo, ele ser a pessoa usada como um instrumento para Deus realizar na vida de Ruth o que ele mesmo, no capítulo 2, já tinha anunciado que Deus era para com ela. Você está debaixo das asas do Senhor. Agora a Ruth está falando: estenda as abas da sua capa, estenda as suas asas sobre mim, porque presta atenção, Deus está usando você. Uau!
Em Ezequiel 16, nós temos esse mesmo termo hebraico, quando Deus diz que ele estendeu a sua capa sobre Israel. Aqui, o que eu quero que você entenda é que ela não está trocando um refúgio por outro. Ela confiava em Deus e agora em Boaz. Não é isso. Ela pede que o refúgio invisível ganhe mãos e nome. Ruth, eu escrevi ali, está pedindo um pacto, não um favor passageiro. Por isso que ela pede pelo caminho certo. Ela fala, o Senhor é o resgatador da minha família. Ela reivindica um direito baseado na lei já garantida. Ela não está implorando uma esmola. Ela não está seduzindo Boaz. A ênfase da fala não é o contexto sedutor. Pastor, mas não pode ter um pouquinho de contexto sedutor? Pode. Mas a ênfase não é a sedução. A ênfase está na lei, na aliança, no amor de Deus para com ela. Você já passou por uma situação em que você precisou pedir alguma coisa sem rodeios? Assim, não deu para fazer charminho, não deu para disfarçar, não deu para dar meia volta. Por exemplo, como que você pediu a sua esposa em casamento? Para os casados. Você precisou ter coragem, você precisou ser franco, você precisou ir lá e falar. Ou aquele pedido de perdão que você atrasou por anos. Não pediu. Aí teve um dia que você falou, é hoje. E você foi lá. Aquela conversa que você tem que olhar olho no olho. Sem manipular. Sem indireta. Aliás, falando em indireta, vocês já repararam como às vezes nós preferimos o caminho da indireta? A gente quer assim jogar uma ideia no ar e espera que o outro capte aquela ideia. Por que a gente gosta disso? Normalmente a gente gosta. Porque a gente não se expõe tanto. A gente não corre o risco de um não direto, na cara. Não, eu só jogo no ar. Se a pessoa... brasileiro é mestre. Latinos, em geral, são mestres em fazer isso. Ruth nos incomoda porque ela pede claramente. Ela não esconde o que ela quer. E sabe por que ela faz isso? Eu espero que você entenda isso. Porque ela está confiando mais no caráter de quem está ouvindo do que na segurança de ficar em cima do muro. Vou ficar em cima do muro, não sei. Não. Ela confia. Eu já passei por situações assim. Dependendo da pessoa que eu tinha que conversar, eu era mais ousado, menos ousado ou nada ousado na minha franqueza. Pastor, não entendi. Vamos supor que eu tenha que fazer um pedido para uma pessoa. O nível de clareza de abrir o coração desse pedido é diretamente proporcional ao quanto eu confio no caráter daquela pessoa que eu estou pedindo. Vamos levar isso para o nosso relacionamento com Deus? É por isso que nós somos ensinados a pedir a Deus. Pedis e recebereis. Não é pela nossa situação que Deus pode atender. Não é por quem está pedindo, que Deus pode atender. Mas é pelo caráter dele. E aí, eu tenho a ousadia de pedir, porque ele me incentiva a isso. Porque ele fala, olha, eu sou bom.
Como que você vai pedir coisas boas e eu vou te dar coisas ruins? Isso só ocorre em relações humanas. Comigo não. Eu quero o seu bem. Eu te salvei. Eu sou o teu redentor. Deus não está olhando simplesmente para a situação, simplesmente para o Marcelo. Deus pode me atender porque Ele está acima de qualquer suspeita, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus, nele não tem erro. Sabe por que Deus está nos contando isso? Porque às vezes nós ficamos represados assim com um pedido. A gente quer fazer um pedido, mas não faz. Ou a gente quer fazer uma pergunta, mas não faz. A gente quer fazer uma confissão para alguém, mas não faz. Porque a gente nunca tem coragem de colocar a situação em palavras. E a gente fica vivendo à espera de que o outro adivinhe. Ah, Deus, faça aquela pessoa lá da igreja, daquele ministério que a gente serve junto. Toca o coração dela, Senhor. A maioria das vezes que a gente solta essa frase, toca no coração dela, Senhor, é porque você é covarde. Talvez você esteja sendo chamado para ir lá tocar no coração dela e não Deus. Mas existem situações que pode caber sim essa situação, essa expressão. O ponto é, existe algo na sua vida que você precisa pedir? Pedir para alguém? Pedir para Deus? E você só consegue pensar nisso e você começa a formular frases e aí cheias de observações. Tem uma expressão popular, né? Na minha família a gente usa muito, assim, a pessoa fica cheia de dedo, de 9 horas, essas expressões populares, né? A pessoa não sabe muito bem o que dizer. Existe. Quem sabe você está ouvindo isso, não de mim, simplesmente, mas do Senhor, para que essa semana você escolher uma, duas dessas coisas, você colocar em palavras e falar. Mas o nosso último ponto, depois de falar sobre um plano de fé, um pedido pela fé, o terceiro ponto é uma resposta da fé. Porque como que essa história se conclui? No capítulo 3. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora muito mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu. Presta atenção nessa frase. Farei o que me pediu. E aí ele faz um aposto ali, né? Ele explica: pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui essa noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo quanto vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois, ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua casa de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Presta atenção aqui no que Boaz não faz. O que Boaz não faz. Ela está de banho tomado, ela está
perfumada, ela está com a melhor roupa. O texto nos diz que é meia-noite, eles estão sozinhos e não há testemunha. Ele acabou de receber dela o que na cultura, para qualquer homem daquela época, seria uma proposta de casamento ou uma relação casual, embora naquele tempo relações casuais tinha muito mais peso do que na sociedade atual. Era caminho mais lógico de raciocínio, uma proposta de casamento e não uma relação íntima casual. Mas isso está vindo para ele nesse contexto todo de uma mulher bonita e disponível. Então ele tinha, humanamente falando, toda a oportunidade e nenhum risco de ser flagrado. A resposta dele é não se aproveitar da situação. E mais do que isso, o texto nos revela que ele a abençoa, que ele elogia o caráter dela, quando ele diz no verso 10, lealdade ainda maior que antes, porque ele já tinha falado da lealdade dela com a sogra dela lá no capítulo 2. Bondade leal. Mas ao mesmo tempo ele vai tocar num assunto inconveniente. Ele fala, há um outro homem que é parente mais próximo que eu. Boaz poderia ter, diante da circunstância, escondido essa informação? Poderia. Talvez ele quisesse, se fosse pensar só no coração dele, esconder essa informação. E ninguém ia saber. Nem esse parente mais próximo ia ficar sabendo disso. Mas Boaz quer fazer o que é certo. Não só o que é rápido. Ele identifica um problema e ele promete resolver o problema ainda hoje. Verso 13. Ao mesmo tempo, ele não promete o resultado, ainda que o texto dê a entender que ele deseja isso, ele não promete que vai dar certo. E o texto de hoje também não resolve essa situação, porque nós vamos parar no capítulo 3. A pergunta que fica é: qual será a reação? Cenas para os próximos capítulos. Qual será a reação desse parente mais próximo quando nesse mesmo dia Boaz o procurar? Hoje o que importa para nós é o que Boaz jurou. Ele fala no verso 13: tão certo como vive o Senhor. Perceba que não é um juramento pela sua própria palavra. Ele aponta para o Senhor, porque ele sabe que Deus está nessa história toda. E é aqui, queridos, que nós entendemos como que funciona uma resposta da fé. É uma situação em que eu sei o que eu quero, eu não sei o que Deus quer. E quando nós estamos nessa situação, eu sei o que eu quero, mas e agora? Eu não sei o que Deus quer. A pergunta que surge é: o que eu faço então, pastor? Eu quero saber, pastor, o que eu faço? Então, você faz tudo o que tem que ser feito da forma correta, com lealdade, com justiça, com honestidade. Perceberam nossos 3 pontos? A fé de Noemi faz um plano. A fé de Ruth faz um pedido. A fé de Boaz faz uma entrega a Deus. Ele confia o desfecho nas mãos do Senhor. Mas o que ele faz enquanto isso? Ele faz tudo o que é correto fazer. Ele poderia ter seguido outro caminho? Poderia, talvez a maioria dos homens teria feito isso.
Além disso, olha o cuidado dele com ela. Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Ele protege a reputação de Ruth. Além disso, ele não manda Ruth para casa com as mãos vazias. Nós lemos lá no texto. Ele manda a cevada. Sabe o que é essa cevada? Eu estou correndo quanto tempo aqui, mas já estou acabando. Mas só para você pegar isso. Essa cevada é o penhor. Olha, o que eu estou dizendo para você que eu vou fazer, toma aqui essa cevada como penhor, como prova de que eu vou fazer mesmo. Como que assim um adiantamento de bênção. Como que um juramento envolvendo um bem. Né? Igual um penhor de um imóvel no banco, que é a garantia de que você vai pagar, você penhora aquele imóvel, aquele bem. A ideia da cevada aqui tem esse peso. E aí vem a frase de Noemi. Tenha paciência. Ela fala, minha filha, né? Até sabermos o que vai acontecer. Noemi fez a parte dela. Ruth fez a parte dela. Boaz fez a parte dele. Agora é hora de esperar. Quantas vezes na sua vida você teve oportunidade numa negociação ou numa posição de autoridade? Você teve a chance de levar vantagem sobre alguém, sobre alguma instituição, e a linha era muito tênue entre o que você achava ser esperto para ganhar dinheiro, para ganhar alguma coisa, entre aquilo que você sabia que era certo. Quase todos nós passamos por situações assim. Já aconteceu na minha vida como empresário, em alguns contratos que eu poderia ter assinado e não foram assinados. Já aconteceu na minha vida como pastor, diante dos benefícios da autoridade pastoral que muitas vezes nós temos, do cargo, da função pastor, e isso é um grande perigo, de você virar essa autoridade que é dada por Deus para um benefício próprio e não um benefício da igreja. E eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de pastores que eu vejo por aí, estou falando de mim. Todos nós temos que lidar com situações assim. E o que é mais difícil para você? Manter a integridade ou esperar? Eu acho mais difícil esperar. Esperar custa caro. Você não sabe qual vai ser o desfecho. Você perde o controle. E por que Deus está contando isso para a gente? Porque pode ser que tenha muita gente aqui, ou me ouvindo pela internet, que já até falou assim, usando essas expressões que eu vou usar. A pessoa já fez a sua parte. A pessoa já orou. A pessoa já pediu. A pessoa tem agido com integridade. Só falta para ela saber o que vai acontecer. É isso mesmo, pastor, estou me identificando. Como que a gente resolve então? Esse é o sermão da minha vida. Então, não tem solução. Resolve assim, ó. Tenha paciência até saber o que vai acontecer. Isso aqui não é uma frase minha, tá lá, ó, Ruth 3, 18. Tenha paciência até sabermos o que vai acontecer. Identifique uma área na sua vida essa semana em que você tem tentado pegar uns atalhos. Usar aquele jeitinho brasileiro. Identifique isso. Descarte este caminho e siga o caminho de Boaz. Faça o que é certo. Tenha paciência. Não desista. O que nós podemos concluir do nosso estudo de hoje? Lembra da nossa ilustração inicial? Você apertou enviar, você viu os dois tracinhos ficarem azuis, tem que esperar e você não tem controle sobre o que vai acontecer. Não tem como você puxar de volta o que já foi dito. Foi isso que Ruth viveu. Ela fez o seu pedido, Boaz deu a sua palavra,
E Noemi resumiu tudo numa frase: tenha paciência. Se você não é discípulo de Jesus, talvez você se sinta como Ruth. Você está pedindo abrigo para alguém, ou você quer pedir abrigo para alguém, mas você tem medo de que a pessoa possa dizer não. Sabe qual é a graça do Evangelho? A graça do Evangelho é exatamente o contrário dessa espera, digamos assim, ansiosa. Porque o nosso resgatador, o nosso Redentor, já deu a sua palavra. E ela não é penhorada em 6 medidas de cevada. Ela é penhorada na sua carne, no seu corpo, pregado naquela cruz. Por isso, você não precisa esperar a madrugada inteira para saber se o seu pedido será aceito. Não! Jesus já disse sim, antes de você pedir. Quando, por exemplo, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. O capítulo 3 de Ruth termina em suspense. Mas o Evangelho não está em suspense e ele nem termina. Ele já foi resolvido e resolvido a seu favor. Agora, se você já é discípulo de Jesus, seja dos nossos 3 personagens aqui. Seja como Noemi, nosso ponto 1 lá. Não pare de planejar, porque ainda não chegou o fim. Continue planejando e confiando em Deus. Segundo, seja como Ruth. Peça com ousadia, ao mesmo tempo humildade. Especialmente aquilo que Deus já prometeu na sua palavra. Sem rodeios, peça. E seja como Boaz, escolha a integridade, mesmo quando o atalho parece o melhor caminho, mesmo quando ninguém está olhando. E em todas essas situações, aprenda a esperar. Lembre-se de que a sua vida está no campo do Redentor. E Ele vem para te salvar. Então você está com medo? Não há o que temer, diz a canção que nós vamos cantar. Você está cansado? Ele vem para te ajudar. Você está abatido? Não perca a sua fé. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa torre, Ele é a nossa fortaleza. Contemple o Senhor. Você está no campo do Redentor.